Eu não sei quando é que o vídeo está indo para o ar, mas nessa semana aqui, um aluno meu veio fazer um relato sobre tontura durante um treinamento. E não é o primeiro aluno que me pergunta isso. Portanto, eu acho que vale a pena fazer um vídeo aqui sobre tontura durante um treinamento. Por que ela acontece? E o melhor de tudo, como é que eu saio fora disso aí? Porque não dá para treinar na tontura. Então, intervenção dedística ghostiana. Clica aqui no like, se inscreve aqui no canal, porque a tontura durante um treinamento pode ser causada por algumas coisas. E a primeira que a gente vai levantar aqui é a questão da dieta. O que acontece? Se você comer demais antes do seu treino e você tiver durante um processo digestivo, isso pode gerar tontura durante um treinamento. Porque o processo digestivo ativa o sistema nervoso parasimpático. E ele é antagônico, ele é contrário. Quando tem ele, não tem o outro. E qual que é o outro? É o simpático. Ou seja, você pode se sentir indisposto. E esse processo digestivo, ele rouba sangue do resto do corpo para acontecer. Então, tem o processo digestivo aqui. O que vai acontecer? Vem sangue das periferias dos músculos para o estômago para que aconteça o processo digestivo. Se eu começar a treinar, esse sangue pode ser requisitado para as regiões e isso pode dar uma indigestão. E esse processo pode gerar um pouco de tontura durante um treinamento. Então, se você come muito, se você está treinando muito cheio e estiver sentindo tontura, tenta fazer o quê? Faz uma refeição pré-treino mais levinha, come menos ou dá mais tempo para treinar. Se você come pouco, também pode acontecer tontura no treinamento. Porque se você tem baixa glicemia, isso gera tontura. Logo, tem pessoas que estão fazendo um pré-treino muito leve, muito fraco. Para essas pessoas, o contrário, coma mais. Ou pode acontecer de você estar comendo legal, só que você está dando 2 horas para ir treinar, 3 horas, e o processo digestivo já foi. Então você come menos do que deveria e demora mais tempo. Então você chega ali de jejum praticamente. Isso pode gerar tontura durante um treinamento também. Para esse tipo de pessoa, basta comer mais, tá? Ou comer a mesma quantidade e dar um intervalo menor. Então o excesso de comida pode causar e a falta de comida pode causar. O treino muito perto pode causar e muito longe também pode causar tonturas de treinamento. Ok, o que mais que pode ser? Pode ser, que eu já fiz vídeo aqui, lembra sempre de procurar Leandro Twin Mais Tema quando tiver uma dúvida, que é a cafeína, o pré-treino, o termogênico, o estimulante. Porque uma droga que é simpático-mimética, ou seja, ela imita o sistema nervoso simpático, aquele que te coloca em estado de luta ou fuga, mas isso não é bom, Leandrão? Porque no treino é meio que lutar ou fugir. Então tenho que descer o cacete. É verdade. Só que se for demais, você libera neurotransmissores como adrenalina e noradrenalina ou epinefrina e norepinefrina, que são catecolaminas, que vão causar em excesso tontura durante um treinamento. Então, se você consumir um pré-treino, um termogênico ou uma cafeína, e você for treinar, que o treino também aumenta o sistema nervoso simpático, você pode sentir tonturas. Não, acho que não é isso. Sabe por quê? Porque olha o que acontece. Quando eu treino peito, eu não sinto nada. Eu tomo meu terminho ali e vamos que vamos. Eu sinto queimar, que é uma beleza, mas no dia de perna é aí que está o problema. O dia de membros inferiores, pessoal, a gente recruta muito mais unidades motoras. Logo, nós temos uma maior ascensão do sistema nervoso simpático. E essa ascensão simpática, ela vai experimentar tontura. Então, o termogênico que bate bem num treininho de braço, não quer dizer que ele vai bater bem num treino de perna. Logo, se você está tomando um pré-treino, um termogênico, e isso está te fazendo mal todo o treino, provavelmente você vai ter que fazer o quê? Baixar a dose. Eu não consigo baixar a dose, a cápsula está fechada. Não, abre ela, manda metade, fecha, guarda para outro dia. Tem problema fazer isso? Não. Não, a cápsula é selada. Tá bom. Então o que você pode fazer? Você pode ingerir e ao invés de treinar meia hora depois, vai 2 horas depois, vai 3 horas depois. Ah, mas eu não vou chegar lá louco.
Mas por que você quer chegar na musculação louco? Musculação é para fazer focado, não é rave. Vai ter que ficar louco. Não, vai chegar lá, vai treinar focado, vai sentir o músculo, vai entender o movimento. Não é para chegar lá com tremedeira, passando mal. Ainda não é isso, porque eu já cortei a cafeína, o estimulante, eu já vi a questão da refeição pré-treino, né? Outra coisa que pode ser, você ir de jejum. O jejum também pode causar queda na glicemia e aumento do sistema. Mas Leandro, no pré-treino a gente já matou isso aí. Não é em jejum que é o problema. Nem o pré-treino, nem o estimulante, nada. Eu não sei o que eu tenho. O que pode acontecer, que eu vejo muito, é a questão de prender a respiração durante um treinamento. Pessoal, isso não se faz. Você fazer uma apneia na sua última repetição, tranquilo. Vou lá, ó, você viu que eu faço com, né? Ó, vou lá fazer um agachamento. Eu pego a barra e faço assim. Vou fazer o agachamento. Beleza, agachei gostoso. 1, 2, 3, 4, vou fazer 8. 7, na 7 eu vou subir na 8. Prendi a respiração, isso não vai me dar problema, tá? Isso, tranquilo, não vai fazer mal, isso já foi provado, sossegado. O cara veio aqui, pegou, colocou a barra, agachou na primeira, respiração presa, pode gerar tontura. Esses são os principais, eu garanto para vocês que estimulante, prender a respiração e comida é os principais fatores de tontura no treino, sem nenhum tipo de dúvida, em indivíduos saudáveis. Agora, pode acontecer de você ter um outro tipo de problema, por algum motivo te ativa uma crise de ansiedade durante o treino, pode gerar tontura. Vamos dizer que você tem uma doença, que nem o Google, né? Deixa eu ver, o Google aqui eu espirrei, deixa eu ver. Pode ser gripe, pode ser resfriado ou pode ser câncer. Você fala, que o Google ele é malvado mesmo. Mas pode ser uma doença mais grave. Então, se você já está fazendo tudo isso e continua sentindo, vamos procurar um médico. Então, esse vídeo não é para tirar a conduta avaliativa de um profissional da área respectiva. Não, é para... Vamos tentar o básico. Isso aqui dá para tentar em casa. Não resolveu? Vamos procurar ajuda médica. Mas eu vou estimar que não é nada demais para você, que você vai conseguir resolver com esse vídeo. Leandrão, eu estou fazendo tudo certo... E realmente eu continuo com tontura, eu acho que eu não tenho nada, eu já fui atrás. Existe alguma outra manobra que eu posso fazer para tentar melhorar isso? Uma última coisa que eu observo é a questão de um treinamento muito intenso para alguém descondicionado, que pode acontecer também. Então você pega uma pessoa que está muito sedentária e coloca-se um treino muito intenso. E ela faz tudo certinho, mas ela se sente com um pouco de tontura no final. Isso é muito difícil acontecer, tá? Porque a musculação trabalha no limite. Falhou, acabou. Agora, vamos dizer que você pegou um treinador para dar aquela moída mesmo, que às vezes até é desnecessário, normalmente é desnecessário. Então, obriga o aluno a faz outra, eu vou te ajudar, repetição forçada toda vez e tal. Então, um treino muito excessivo pode gerar também tonturas. Como que eu posso melhorar isso? Você pode simplesmente diminuir essa intensidade, esse volume. Ou, se for muito necessário, se você é um treinador, um personal e está me assistindo e você tem que moer o teu aluno porque naquele período ele precisa de uma carga de choque, você pode aumentar o tempo de intervalo. Ah, vou fazer 30 segundos de intervalo. Não, vamos fazer 2 minutos. Eu vou arrebentar ele, mas eu vou botar 2 minutos de intervalo entre as séries para ele conseguir oxigenar bem, recuperar o substrato energético e com isso conseguir render bem na próxima série. Floquinhos da tinta. E isso pode ser até mais, tá? Pode levar 3, 4, 5 minutos dependendo da intensidade do seu treinamento. Muito legal, Floquinhos. Quando não vem aqui, late. Termogênico eu posso cortar. Respiração é só respirar. Agora esse pré-treino aí você poderia dar aquela caprichada boa, falar mais. Beleza. Vou deixar vocês com um vídeo tudo sobre refeição pré-treino. Como você descobre qual que é a melhor refeição pré-treino para você? Você treina logo ao acordar? Você treina depois, no meio do dia? Sólido, líquido, suplemento, alimento? Tudo nesse vídeo aqui.